vão poder ser respondidas por o professor na terça-feira, porque na hora que vocês enviarem, a gente já não está mais aqui na tertúlia. Obrigada pela compreensão. Oi, boa tarde. A gente queria dar uma mensagem antes de começar a tertúlia para os teletertulianos. Lembrar que hoje é domingo e que a gente está realizando a tertúlia no auditório da Holoteca, em um local maior para acolher mais pessoas, e a tertúlia é gravada. Então, vocês vão começar a ver esta tertúlia às 16 horas, hora de Brasília. Então, para vocês lembrarem que se vocês enviaram perguntas, comentários pelo e-mail do CAEC, essas perguntas só vão poder ser respondidas por o professor na terça-feira. Porque na hora que vocês enviarem, a gente já não está mais aqui na tertúlia. Obrigada pela compreensão. Pessoal aqui, tertulianos do auditório, eu queria pedir, por gentileza, a vocês, todos, assinarem o livro de presença, que é muito importante para nós, no final da tertúlia, saber exatamente quantas pessoas ficaram aqui. A gente precisa desses dados. Então, as pessoas que ligaram, pegaram um verbete e não assinaram, por favor, para não esquecer de assinar, antes de acabar a tertúlia. Obrigada.
tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui para fazer um debate e a gente chegar a algum consenso sobre o objetivo prioritário. Isso é da autodiscernimentologia. Eu quero dizer que esse verbete hoje tem 33 logias e tem 6 máximos. Ele está dentro da média útil. O objetivo prioritário é a meta máxima da consciência lúcida, homem ou mulher, buscada na vida intrafísica, constituída por intermédio de todos os elementos indispensáveis exigidos pela evolução consciencial pessoal na estrutura do grupo evolutivo. O desiderato básico da vida consciencial, o objetivo útil mais objetivo, o objetivo alcançável ou factível, a intencionalidade cosmoética, a objetivação do subjetivismo, a autoconcentração no objetivo proposto, as exemplificações pessoais objetivas, a dedicação em tempo integral, o verdadeiro sentido da vida, a auto-organização, a hiperacuidade consciencial, a fixação no megafoco do momento evolutivo, a realidade objetiva, as metas transparentes, o objetivo magno do melhor para todos, os interesses libertários da consciência, eliminando as interprisões grupo-kármicas, a ressex objetiva, as diretrizes intencionais das causas magnas, a mega-meta do momento evolutivo, a colocação da mega-escola terrestre predominando à frente do mega-hospital terrestre, o completismo da programação existencial. Todos esses dados que nós falamos são expostos para as pessoas pensarem e chegar a alguma reflexão. Isso é dentro do tópico da fatologia. Agora, nós falamos aqui também sobre o objetivo multidimensional e a autoconscientização multidimensional. Há uma série de considerações da ciência ou subciências e, no fim, nós rematamos. A qualidade do objetivo prioritário dinâmico varia e evolui com o perpassar das fases da vida humana, das experiências pessoais e da maturidade da consciência lúcida, homem ou mulher. Qual a qualidade do objetivo prioritário pessoal hoje para você? Tal qualidade está estacionária ou dinamizada? De modo que o objetivo prioritário é sempre bom a gente voltar a analisar, a pensar. Sempre é importante porque a vida exige o tempo todo as reciclagens ininterruptas, junto com a autodidaxia ou autodidatismo. De modo que importa considerar sempre isso. Eu estou aqui com uma comunicação que é feita pela Unicim. Chama CCCI Newsletter. Até agora eles já distribuíram 4 newsletters, desde outubro de 2007. A Unicim, os anos de integração, o colegiado de intercooperação, o novo triênio de trabalho em prol da Max Proex grupal conscienciológico. E tem aqui os dados, por exemplo, a ciência para a direitologia em novo patamar de atuação. Existe também uma listagem muito interessante numa das newsletters de dezembro do ano passado, que fala aqui 30 das ECs, empresas conscienciológicas que nós temos aqui na Grande Foz,
São 30 ao todo. Tem empresa de todo tipo aqui. O segmento da alimentação, da beleza, da bijuteria, da construção civil, de projeto, da consultoria, de cosmoéticos, contabilidade, editorial e gráfica, educação, equipamentos hospitalares, gestação e mobilidade e por aí vai. Atualmente tem quase 50 empresas. Aqui tem uma listagem de 30 delas. Agora, é interessante ver que todas as comunicações que eles dão, porque a Unicim é a união das empresas, ou das instituições, no caso. E eles têm uma visão mais global, mais generalista, mais abrangente, uma cosvisão da realidade. E eu queria saber depois se na Holoteca tem essa coleção. Então, Miriam, vou deixar aqui para você, para levar para a Holoteca, tá certo? Vamos fazer a coleção, que essa publicação não tem nas nossas, guardadas lá da Holoteca. Outra coisa, uma outra empresa está acabando de ser formada, e vai ser inaugurada agora, que ela é um centro de beleza. Quer dizer, é uma coisa boa para a turma que está começando a aparecer agora no online. Se quiser, passa pela produção anterior. Então, está aqui os dados. Quem quiser, é só pegar aqui que eu vou deixar na mesa. Liberte a luz da sua beleza. É um processo de estética. O nosso prefeito daqui de Foz, o Dr. Paulo McDonald, falou que nós temos uma turma muito, esteticamente, muito bonita. E isso aqui está estimulando essa libertação da luz, da beleza da turma. Realmente, as novas gerações do Brasil são muito bonitas. E aqui nós temos vamos dizer, o summit, o ápice dessa situação. Outra coisa, enquanto ninguém está fazendo pergunta, eu quero dizer que em todo o texto pode ocorrer dois tipos de incompletudes. As incompletudes funcionais, que são as condições naturais da realidade, independente do autor ou da autora. Aqui, por exemplo, nossos verbetes, nesses ensaios, pode ocorrer, por exemplo, se eu vou colocar cognatos de uma palavra, às vezes não tem só 5 cognatos. Então, a culpa não é do autor. Isso é uma incompletude que não chega, por exemplo, a 10, como quase sempre nós procuramos ter. Agora, tem as incompletudes deficientes ou deficitárias. São as condições sob a responsabilidade do autor ou da autora em função de pesquisas insuficientes. Esta é que nós procuramos suprir a fim de alcançar um nível razoável para que o texto seja publicável. De modo que isso é importante a gente ver na questão, por exemplo, das distorções cognitivas. As distorções cognitivas, elas existem sempre em qualquer coisa que nós vamos fazer, se a gente fizer apressado ou de qualquer modo. Agora, é muito interessante esses dados aqui, feito por um voluntário nosso, que é um herói, porque ele, cada dia, ele vai dar um jeito de digitar esse material. Aqui, essa aqui é a tertúlia de ontem, sábado 23, paretologia. Tem 14 páginas, isso aqui, que eu recebi pela internet. 14 páginas digitadas. Isso deu muito trabalho para essa pessoa. Agora, o que é interessante também é o seguinte, ele fala aqui, a manutenção dessa página é independente de qualquer instituição conscienciológica. Não acredite em nada, nem mesmo no que está postado nessa página de internet. O inteligente é ter as suas experiências pessoais. Depois põe, comuniquem-se. Pessoal, criei um grupo para o pessoal que visita trocar ideias, colocar suas opiniões, perguntar e debaterem juntos sobre os temas das tertúlias. É o Colégio Invisível dos Internautas Tertulianos. CINVIT, que é o nome. Vai ser também ótimo para ajudar as pessoas novas a entender os neologismos e hiperpontos colocados pelo Val. Deem uma olhada e sejam bem-vindos a participar. Depois tem lista de e-mails. Colégio Invisível dos Internautas Tertulianos. Arquivo do bloco. Tem o total, números,
tem todos os números anteriores. Depois ele diz o seguinte, contato. Olá, gente. Se você quiser conversar com o pessoal das tertúlias do CAEC, que está lá com o Valdo, o e-mail e coloca. Se você quer falar com a manutenção desse blog, no caso comigo, que é independente do CAEC e não afiliado a qualquer instituição conscienciológica, então mande e-mail para. O pessoal das tertúlias aprova que eu coloque tudo aqui para quem não possa acessar todas as transmissões ao vivo. Peço só que entendam que eu não consigo copiar tudo exatamente como o Valdo fala e que não tenho tempo de rever o texto até que fique perfeito. Vão ter errinhos e também está tudo sujeito à minha capacidade de interpretação. 2 pontos. Posso entender e anotar algo errado. Sejam críticos. Por favor, se tiver alguma coisa nebulosa, procure ouvir o arquivo de áudio das tertúlias para ver o que o Valdo realmente falou na hora. Se restar alguma dúvida, mande e-mail para o pessoal de lá, no CAEC, ou para mim aqui, que talvez possa ajudar a esclarecer uma coisa ou outra. Só entendam que tudo aqui é extraoficial, ok? Coisas oficiais, que sejam deles mesmos, só entrando em contato com eles. Agora, então, vocês vejam, ele já é um herói de fazer isso aqui todo dia. Não é fácil. Todo esse trabalho que ele está fazendo. Tem erros, sim. Errinhos, errões e erraços. Mas, veja, é mais do que normal. Agora, outra coisa. Eu quero dizer, que está sempre colocando umas fotos. Essa foto aqui não pegou só a minha condição aqui, não. Tem lá a Laura, está o Leonardo Fermato, a Mabel, o Jaime, a Pilar, o Sandro, tudo nas fotos. De modo que é bom a Mira dar uma geral nessa turma, se está tudo bem para aparecer. Para chegar e falar, ô mãe, aqui eu, tá certo? De modo que vocês ficam sabendo. Outra coisa, eu já vou responder desde já, que tem uma pessoa que ficou uma pergunta de ontem, que é o seguinte, poderia explanar sobre vegetarianismo? Sim, nós vamos dar a nossa opinião sobre vegetarianismo. Na década de 60, isso era uma pergunta do momento. Mais tarde, os interesses com a natureba e processos do planeta Gaia caíram muito. De modo que hoje o povo já está mais tranquilo. Havia gente fanática, inclusive, que suicidou devido ao processo de vegetarianismo. De modo que eu não aconselho qualquer pessoa estar fazendo qualquer tipo, por exemplo, de dieta sem mais nem menos de uma hora para outra. Isso mata. Eu estudei no Japão, estive no Japão muitas vezes, fiz estágio de processo de cosmetria e processo de medicina dentro da Sakurai Clinic, em Tóquio. Viajei em vários lugares do Japão, das Filipinas, na China, em Hong Kong, e eu posso dizer para vocês, por exemplo, havia uma dieta chamada macrobiótica, que eu estava até no Japão quando o criador da macrobiótica morreu. Agora, eu atingi gente no Brasil que praticamente estava à morte devido à macrobiótica. A situação era precária devido aos excessos das dietas. De modo que dieta, processo alimentar, tem que ser visto com detalhes. E tem uma recomendação que eu sempre faço desde a minha mocidade. Se uma pessoa foi acostumada a comer carne vermelha, se ela vai mudar e deixar isso, e ser vegetariana, ou fazer uma dieta frutariana, é preciso ter muito cuidado e seguir com um médico. Por quê? Depois de 6, 8, 10 meses, a pessoa pode começar a bater pino, principalmente com as faculdades mentais. O que desaparece em primeiro lugar é a memória viva, a memória de todo dia. Eu quero dizer para essa pessoa o seguinte, eu tinha 20 e poucos anos quando resolvi fazer uma dieta vegetariana. Agora, você sabe, quando eu entro numa coisa para valer, eu quero ser profissional naquilo. Então, comecei a levar aquilo muito sério. 2 anos depois, eu comecei a perder a minha memória. Agora, me chamou muita atenção que eu achei que eu estava até com alguma doença, porque um dia eu esqueci como é que era o signo do 8. Eu sabia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas não lembrava como é que era o 8.
Então, veja, isso é uma das coisas mais sérias em matéria. Isso já não é só dislexia ou disgrafia ou qualquer coisa, não. É mais sério, é descalculia. É um processo mesmo mnemônico muito sério. Agora, eu, depois de estudar um mês, cheguei à conclusão que era dieta. Então, comecei a comer. 4 anos depois, mais ou menos, entre 3 a 4 anos, eu recuperei a minha memória do jeito que ela é hoje. Mas, durante muito tempo eu tive lapso. Foi até bom para entender o que é a hipomnésia, o lapso mental, esse branco mental, essas condições todas. Mas veja, isso é uma loucura. Eu faço dieta, eu não como quase carne vermelha. É só quando eu saio daqui, que às vezes eu passo também meses aqui sem sair do CAEC. Mas se a gente vai a um restaurante, se tem uma comemoração, se vai a um churrasco, às vezes eu como uma coisa ou outra. Mas a minha dieta hoje é mais baseada na dieta frutariana. Eu uso muito fruta, legumes e verduras. Agora, veja, preciso de olhar isso tudo, porque é cheio de bichinho essa situação toda, cria outras doenças. Você sai do espeto, cai na brasa. De modo que hoje está difícil ver o processo de alimentação. Tudo é bom ver. Agora, eu, desde rapazinho, deixei de comer frituras. Presta atenção. Nunca tomei café. Eu, depois que cheguei aos 50 anos, eu não tomo nada de leite, porque a lactase não é bem absorvida com a pessoa nessa idade. Outra coisa também, na minha idade, então, hoje é bobagem esse negócio de tomar leite. Isso até é ruim, devido ao processo do metabolismo. Uma outra coisa também, fritura, gordura. E outra coisa, eu faço o meu check-up de 6 em 6 meses. E é necessário ver tudo isso, triglicérido, glicídios, ver como é que está a situação toda, devido ao estado geral da pessoa. E hoje é muito bom, porque a pessoa pode ser vista por dentro e examinada todos os órgãos dela rapidinho, que é o que o doutor Pedro faz. Ele é especialista no caso aí. E eu, se pudesse, ia mandar todo mundo passar debaixo daquele processo seu, que ele tem uma prospecção melhor que essa de petróleo. Olha tudo dentro da pessoa. De modo que isso é que é o ideal para a maioria das pessoas. E a dieta, se a pessoa for fazer a dieta, vai mudar? É bom ter um médico, examinar tudo e ir pouco a pouco. Tem que fazer um período de transição nisso. Senão, os efeitos são mediatos, não são imediatos. Eles demoram a aparecer, os efeitos negativos. O after effects, efeitos laterais. De modo que não confie. Você comeu aí diferente, está ótimo, tudo isso. Pensa daqui 1 ano, daqui 2 anos, E outra coisa, a pior coisa que tem é a sua concentração mental quando ela cai. Você está aqui e não está podendo, não está escutando nada, não está entendendo nada que a gente está falando. Outra hora você está aqui e daqui a pouco você está dormindo. Por quê? A cabeça está fraca. Então, pensem nisso. Agora, esse negócio de deixar de comer carne, isso é relativo. Por exemplo, se tem um professor que é itinerante, é bom que ele coma carne para ele ter mais elasticidade, atacadismo, generalismo na sua convívio com os outros. Você vai viajar por aí, ele precisa escolher os hotéis que ele vai, a comida que ele vai. Se ele for exclusivo só de vegetariano, rodando por aí, ele vai ter muito trabalho e vai dar muito trabalho para os outros. Eu, por exemplo, eu nunca, nas minhas viagens, eu sempre era omnívoro. É o jeito. Para dar menos trabalho para os outros e para também você não perder tempo demais com esse processo de comer. Que a gente já perde muito tempo com o processo de comida. De modo que, essa que eu estou dando a opinião básica de um processo que está aí. Eu, por exemplo, eu nunca tive nada que ver com o processo gastrointestinal, até os 70 anos. Aos 70 eu comecei a ter os meus processos genéticos, todo mundo da minha família tem. Quase sempre nós temos um tipo de refluxo. Eu tenho isso hoje. E trabalho com a situação. Então, eu olho demais essa situação toda. E o problema mais sério é o seguinte, lembre-se disso, o peixe morre pela boca. Vamos entender que é sempre bom verificar o que a gente come. E uma coisa também ainda muito séria. Não adianta a pessoa querer virar santo de deixar de comer carne porque está matando os bichinhos, os animais. Nós sabemos disso. Mas veja,
A organização industrial que tem internacional dessa história, daqui um século o povo ainda está comendo carne. Então não vai ser de uma hora para outra que essas coisas vão mudar. O exemplo nosso mais sério é de dar detalhes, esclarecer, é o que eu estou tentando fazer aqui. Então, veja, esse esclarecimento é mais importante que isso. Não adianta nada aquela pessoa que deixa de comer carne e continua xingando os outros, brigando com os outros, subindo pelas paredes, não tendo auto e heterocrítica. Então, veja, pensa bem na autocrítica. Às vezes é mais importante do que uma dieta alimentar. Mas a dieta, ela é importante para a sobrevivência do corpo. Eu estou só clareando aí, ó, porque essa é a minha prestação de serviço de hoje aqui no processo. Tá certo? Escuta, vamos em frente. Boa tarde, por favor. A primeira página, Fatologia, 7ª linha. Os interesses libertários da Conchim, eliminando as interprisões grupocármicas. Gostaria que o professor desenvolvesse um pouco. Os interesses libertários da consciência humana, aqui no caso, que elimina os processos da interprisão, estão baseados na cosmoética, na doação. Pessoa, em vez de fazer muita exigência, ela doar. Não é ela procurar a justiça, mas ela ser mais generosa, que é aquilo que ele chama do misericordioso. É melhor do que o do exigente. E outra coisa também, perdoar as pessoas e fazer o continuismo desse perdão. Quer dizer, continuar ajudando aquela pessoa que se perdoou, se ela ainda está numa condição carente de necessidade. Isso é o caminho. Com isso, então, o que acontece? Nós vamos começar a entender o problema daquela fase ou do patamar da recomposição. A recomposição dentro da interprisão grupo kármica, que é a limpeza da nossa ficha perante o grupo evolutivo. Agora, para isso, nós temos que ter a libertação de certos conceitos, posicionamentos, condições pessoais. Para isso, tem que haver uma mudança, uma reciclagem, uma viragem da mesa com respeito aos hábitos sadios para criar aquilo que nós chamamos que são as rotinas úteis. Com isso, a pessoa vai melhorar. Porque ela vai ver mais detalhe no relacionamento com ela social. Então, nesse sentido, o autodesenvolvimento da Conchim vai automaticamente ou diretamente ajudar nessa assistência ao grupo karma. Vai. Outra coisa, se você diminuir a sua interprisão grupo kármica, você ajuda o grupo inteiro. Não é só você. Devido os reflexos da sua própria presença, das suas energias, dos seus pensamentos, a pensionização, a sua intenção, tudo melhora. A tendência é melhorar tudo. Você ajuda o grupo inteiro. Não é só você. Devido os reflexos da sua própria presença, das suas energias, dos seus pensamentos, a pensionização, a sua intenção, tudo melhora. A tendência é melhorar tudo. Agora, essa interprisão, a primeira coisa que tem que acontecer é a pessoa não pensar mal dos outros. Ela pensar positivamente. Você pode ver o lado errado das pessoas, das coisas, dos ambientes, das ideias, mas você não precisa de exteriorizar energia negativa contra alguém por causa disso. Se analisa de uma maneira equilibrada, cosmoeticamente, sem precisar de carregar contra as pessoas. Isso aqui é o caminho para sair da interpretação. Esse fator pensênica, a parte mental somática, é que é o caminho então para fazer essa... não adianta a pessoa ir com isso na base da emoção. Por exemplo, o que adiantaria um médico, grande profissional, que vai lá socorrer uma criança que teve, por exemplo, politraumatismo dentro de um umbigo do acidente de carro? Ela chegará e começar a chorar junto da criança. Esse médico não adianta nada. Isso é antiprofissionalismo. Então, uma emoção excessiva, ela, em vez de ajudar, piora tudo. Lágrima, é preciso ter cuidado. Até a lágrima de alegria precisa ser coordenada e equilibrada. Nós não precisamos ser uma estátua de pedra, mas não precisamos ser também bicho, subhumano, proto-reptiliano, entende? Nós podemos seguir com as coisas.
Uhum. Aí está-se a referir ao próprio equilíbrio da pessoa na assistência, não é? A pessoa não se deixar contaminar para conseguir... Assistência tarística. A tarefa do esclarecimento. Entende como é que é? O nível. Esse é o caminho. Aí nós vamos chegar lá. Obrigado. Tudo bom. Aline. Aqui na fratologia, a quinta e a sexta linhas, sim, a fixação no megafoco no momento evolutivo. Eu entendo o que é isso, mas eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de entender a identificação. Você tem vários momentos desse megafoco. Você vai mudando esse megafoco. Para identificar... Aqui, é igualzinho um spot numa pessoa que está no palco. Ele muda conforme a movimentação daquela figura no palco. O megafoco segue isso, mas ele não muda. Ele está sempre ali. Ele está de olho, ele é factual. Ele mostra o essencial, ele vai direto. Igual um raio laser. Mas é um raio laser móvel. Agora, outra coisa. Com o passar do tempo, você vai ver que esse megafoco ele vai ficando cada vez mais uniformizado. Há uma coesão e coerência maior nele. Com isso, há um equilíbrio maior de fixação dele. Por quê? Você começa a ficar cada vez mais especializado dentro daqueles pontos que você está trabalhando. Isso fica mais fácil. Logo é visto o processo da periferia, da excrescência, da moldura, da parte periférica da situação. Entende? Isso aí fica mais fácil. A questão, por exemplo, numa vida intrafísica, você vai ter vários megafocos, é isso? Vai. Agora, eu identificar em cada fase esses megafocos. Pois é, cada um deles. Por exemplo, na sua idade hoje. A sua idade você está chegando perto da minha. Vamos entender. Nós temos que trabalhar para admitir tudo que seja positivo na realização da nossa ProEx na fase final da nossa vida. É o que eu estou tentando fazer. Aproveitar o tempo, a energia, as companhias, o ambiente, as ideias. Observando isso. Agora veja, não abrindo mais oportunidade para coisas secundárias. Entende como é que é? Perder tempo com tolices, coisas secundárias que não interessam, periféricas, excrescência, moldura, como eu estava falando. Hoje nós temos que ser mais utilitaristas com a vida humana, com o corpo que nós temos, as oportunidades que nos restam, que é o resto da vida. Entende? O tempo que nós dispomos ainda. Agora, esse megafoco em cada momento, ele é um objetivo prioritário. Agora, por exemplo, nesse momento meu, o que eu já, em vários momentos... O seu caso, por exemplo, atualmente, o megafoco mais sério que você tem que resolver é o seu livro. E tem vários aqui na mesma condição que você. Estou certo ou estou errado? Nessa questão, agora... Pois é. Concordo. Outra coisa também séria. É bom você ver aquele verbete que eu trouxe sobre o turno mental somático. Que a gente ali está mostrando como é que é o trabalho e o aproveitamento do tempo, do sono, da alimentação, do serviço, do encadeamento diário da situação. Por exemplo, uma coisa séria. Na nossa idade hoje, nós não precisamos de ter mais e ficar afadigado ou ansioso para fazer viagem. É bom a gente julgar a âncora e assentar a situação para enraizar mais o nosso trabalho. Com isso, nós vamos aproveitar mais o tempo. A viagem, ela é ótima para quem está procurando experiência, para quem não viajou muito. Mas ela é dispersiva. Ela exige muitas coisas que você não tem. No seu escritório, no seu ambiente de trabalho, no desenvolvimento do seu trabalho, é muito mais fácil do que quando você está viajando. Outra coisa, a sua dieta de manutenção da sua sobrevivência é muito mais fácil em casa do que saindo por aí. Então, por exemplo, a meninada, está ótimo, que eles continuam com a sua dromania. Mas agora a pessoa chegou na terceira idade, ela já é bom ela começar a segurar o freio de mão. Começar a pensar, para que eu vou viajar tanto? Esse é o motivo. Quando eu vim para cá, já chegando quase aos 70 anos, eu falei assim, agora já viajei muito, já visitei muita gente. Aqueles que quiserem, vêm me visitar, porque, tchau, não vou viajar mais não. E outra coisa, eu não posso sair daqui, depois que vem mais de 500 pessoas para cá, para trabalhar comigo, eu saí, é um desaforo, é uma afronta que eu vou fazer para esse povo que vem para cá. Eles vêm para cá e eu vou embora? Como é que fica o trabalho? Olha a disparidade disso. Então, veja, esse é um trabalho, você também.
Você se fixou mais os processos em Foz e deixou São Paulo. Foi aí que a sua pele até melhorou, acabou com aquela poluição paulistana, que ele era todo encardido, ele melhorou com a pele dele. O povo falou assim, aí, hein, foi para Foz e fez plástica. Não foi? Melhorei as observações pele, que ele... Quando ele voltou para São Paulo, eles falaram para ele, fez plástica, hein, Arlindo? Está com ar lindo. A fisionomia... É o Arlindo de Foz. Agora é o seguinte, você, quando tem um objetivo prioritário no megafoco, você tem um monte de coisas, como você já disse... Tem, mas são todas confluentes. Que aquilo vai... Todas convergem para o mesmo megafoco. Que aquilo vai melhorar, vai dinamizar esse sistema de você encarar um megafoco. Olha, tudo eu olho com lente, para ver os detalhes. Ó, a minha lente. Eu de vez em quando trago aí. Eu vou ver se eu trago agora sempre, que é melhor para a gente ler. Eu não preciso, não. Eu posso ler qualquer coisa sem óculos. Meu processo é miopia. Mas a lente é muito boa, porque ela põe a palavra maior, chama atenção para você. Então a sua atenção fixa mais com o processo de lupa. Vale a pena. Eu tenho lupa por todo lugar que eu estudo, leio, trabalho e escrevo. Lupa, com tudo. Eu uso lupa até no computador, para ver o material que eu estou passando na digitação. Agora a questão... Outra coisa, é muito problema que tem hoje com letra pequena, e isso não é bom. Eu, por exemplo, na minha idade, eu leio sem óculos, se eu quiser. Veja bem, isso não é fácil. Vocês pensam bem, eu tenho óculos desde os 13 anos, são 63 anos de óculos. Por causa de miopia, entende? Mas agora, é bom, a lupa, a pessoa sabendo usar, vale a pena. E com a lupa, eu posso ver você, mas essa lupa, no sentido figurado, deve existir em tudo. Pois é, a mais séria que tem é o megafoco, no sentido figurado. Agora é o seguinte, outra dúvida aqui, não é tanto dúvida, mas a explicação no polinômio aí, que existe só um na página 14, né? Sim. Esperança, aspiração, sonho e realização. Ele aí está no... O que você acha? Não, está correto, mas ele tem uma conotação aqui de, por exemplo, aspiração, sonho, ele existe, mas... Aqui, não tá esperança é uma coisa, aspiração é outra. Não é, a rigor não é a mesma coisa. Agora, sonho é outra coisa. A realização é que culmina tudo, que é o que interessa. Objetivo prioritário é a realização. Mas aí seria, porque aqui, em termos mental somático... Por exemplo, esperança. A pessoa só tem esperança. Ela não fez nada. É uma teoricona. Não resolve nada. Ela tem aspiração. Então ela começa a se mexer a partir disso. Ela quer ver se chega lá. Aquilo, por enquanto, é um sonho. Ela quer materializar esse sonho. Ela começa a trabalhar. Ela arregaça as mangas. Ela vai suar sangue. É o jeito. Mas aqui... No nosso caso aqui... No nosso caso aqui é a realização. Você já não pode ter muito mais. Não está só errado. Esperança que é bobagem. O polinômio é isso que eu ia falar. Esperança é um processo praticamente infantil. O polinômio ele está correto, nada contra. Agora, no nosso caso, se botar esperança, aspiração, não, ele não é sonho, só para você. Principalmente esses aqui, três. Ele foi feito para as crianças todas. Ele é feito em geral, né? Olha lá, ó. Não, onde é que está? Aqui não tem. Não tem a listagem aqui das faixas etárias. Isso aqui é para todas as faixas. É para todas as faixas. Esperança, por exemplo, é um processo geral, romântico. Né? Mas no nosso caso aqui, isso aqui já... O que entraria é realização, porque pois é. Esperança, aspiração e sonho fica muito... Você está entendendo bem a situação. Mas correto. Ó, gente, vocês podem apertar mais o Arlindo, porque ele está entendendo o que ele deve fazer. Ele está preparado para ser apertado. Tá certo? Natália, vamos em frente. Professor, na fatologia, na sexta linha, sim, o objetivo magno do melhor para todos. Sexta e sétima linha. Eu gostaria de saber como melhorar meu entendimento de que é o melhor para todos. O melhor para todos é o seguinte, por exemplo, examine o que você faz. Isso que você faz só diz respeito a você?
ou ao gato lá da sua casa, ao cachorro lá da sua casa? Ou diz respeito para todo mundo com quem você convive? Por exemplo, olha o que você quer. Eu não vou perguntar o que você faz, mas pense. Qual é o seu objetivo? Você está empenhado em fazer o quê? Você desenvolve qual empreendimento atualmente? Veja se esse empreendimento diz respeito só à Natália, ou se já pega o Brasil, Argentina, Foz, Buenos Aires, ou qualquer coisa nesse sentido. Como é que é? Outra coisa, o seu objetivo já sai pela internet? Observa, eu estou tentando fazer o melhor para todos. Nós aqui temos online, estamos vendo se construímos aí um tertuliário. Estamos atendendo vocês, por exemplo, nesse domingo tem mais gente, a gente traz para cá. A gente desce, né? Sai de lá, vem para cá. Olha, é um objetivo melhor para todos. Mas uma coisa Se a EC e as instituições conscienciocêntricas, a razão social, o objetivo, a meta, o escopo dessas associações, todas visam objetivo melhor para todos. Mas uma coisa é essa intenção. Eu tenho essa intenção em tudo o que hago. E mas... faça a parte prática. O que acha? Claro, mas como é que eu posso avaliar meu entendimento sobre isso? Porque eu vejo o resultado dos seus esforços. Quais são os frutos do seu esforço? Por exemplo, o ano 2007, o que você fez? Quais foram os frutos? Sua ficha evolutiva melhorou o saldo? É isso. Agora, esse saldo foi só visando você ou você pensou nos outros? Não, pensei nos outros. Pois é esse que é o caminho. E outra Entende? coisa, É a mega fraternidade. outra coisa, também na fatologia, Sim. na oitava linha, qual é a diferença da ADCONS e ExtraCons? Aqui, ADCONS é aquela que você tem que colocar que ainda não colocou. Você está colocando, você vai somar. Precisa de colocar aquilo que faltou. O ExtraCons é aquilo que você não tem nem quando você estava no curso intermissivo. Por exemplo, você era consciex e não sabia, você não tinha aquele nível de lucidez. Aqui você começou a ter uma série de extrapolações, começou a melhorar, desenvolveu o parapsiquismo, chegou a umas conclusões de outro nível que você não teve vida nenhuma anterior. E esse é o ExtraCons. Tá certo? Eu desejaria fazer uma chuva daquelas intensas de ExtraCons em cima de todo mundo aqui. Mas eu não tenho gabarito. Vocês me perdoam. Pelo menos ideia a gente tem. Não é isso? Vamos em frente, Roberto. Professor, na Mega Pensenologia, sim. No segundo Mega Pensando, você fala existem objetividades sutis. Então, você tem algum tratamento metodológico para essas objetividades sutis, além de anotação, do registro, para otimizar Olha, uma das coisas mais difíceis que tem é a sutileza das pessoas. Você vê, por exemplo, pelo o jeitão da pessoa, o modo dela reagir, o maneirismo, vamos dizer assim, a colocação, o posicionamento dela físico, o que ela está pensando, mas ela não confessa o que tem. Ela não se expõe. Então, veja, isso aí é uma objetividade sutil. Pela leitura da posição e do corpo da pessoa, você vê a intenção dela, mas ela não confessa, ela não revela isso. Agora, você, para ajudá-la, você tem que seguir essa sutileza e saber. Eu estou falando isso que está dentro da parasemiologia do curso que está sendo desenvolvido aqui, que termina hoje, tá certo? É verdade ou não é? Então, veja, a leitura da pessoa tem essa objetividade sutil. Entende? Existem outras objetividades sutis pior que essa. Você está num local, por exemplo, na rodoviária, no aeroporto, num local, por exemplo, no shopping. Você está sentado no lugar. Passa uma pessoa, você vê. E você examina que ela tem um assediador com ela. Você então joga energia, pega aquele assediador e leva para sua casa com você. É uma objetividade sutil. A pessoa melhorou, nem sabe que você existe, você não conversou com ela, ela não sabe que você ajudou, não tem nada. Agora, na sua TENET, você vai ajudar, vai atender aquela consciex, vai dar um jeito, como é que é? A consciex do assediador da consci. Tá certo o que é objetividade sutil?
Agora, então, veja, são aquelas pessoas que já estão trabalhando tempo integral, com o processo de assistência multidimensional. É a mini peça dentro do Max Mecanismo. Essas é que vem mais o processo de objetividade sutil. Agora, isso é objetivo, a pessoa sabe. E ninguém precisa ficar sabendo o que ela faz. Isso é o caminho do serenismo, tá certo? Anonimato serenão. Daqui alguns séculos ou milênios, nós vamos chegar lá. Tá certo? Então, Igor, vamos em frente. Professor, fatologia, 8ª linha, ressexo objetiva. A ressexo objetiva. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. A gente poderia dizer que a ressexo objetiva é aquela que, de acordo com a exemplologia aqui do verbete, ela visa a reciclagem intraconsciencial, a RECIM? Não, ainda não. Não? Não. A ressex quer dizer reciclagem existencial, ressex. Agora a outra é RECIM, reciclagem intraconsciencial. Agora então vamos entender bem. Quando eu falo aqui a ressex objetiva, a gente quer expor que é aquela existencial do prioritário. O que é que está faltando na sua vida para melhorar prioritariamente? A primeira coisa que você precisa. Essa, então, é que seria a objetividade maior. Isso, então, tem que ser atacado, enfrentado, abrir, enfrentar a situação, entendeu? Fazer o impacto frontal da condição. Sim, então, por exemplo, existencial. Vamos supor, uma mudança de profissão, uma mudança de cidade, uma mudança de interesse, uma mudança da aplicação do seu pé de meia. Isso tudo é reciclagem existencial. Por quê? Pega a base dos alicerces, das fundações da sua vida, pega o embasamento do seu desenvolvimento da ProEx. Então isso é seríssimo. Não acha que é? Agora, intraconsciencialmente, é outra coisa. Você vai trabalhar, por exemplo, para acabar, por exemplo, com o seu ansiosismo. Ou a sua perda de memória. Na hora que você precisa, você vem falar e esquece a palavra. Eu sei que você não tem isso, eu estou dando exemplo da Igor. Que o Igor ele tem o rigor. Igor é um vigor. É diferente. Mas eu estou dando um exemplo. Então, é um processo intraconsciencial. É dentro do max mecanismo da pessoa, lá dentro, a estrutura dela. A articulação dela interna, intra-articulação, como nós chamamos. Eu entendo bem a diferença entre uma coisa e outra. A questão que eu quis colocar é, quanto mais prioritária a ressex, você não pode ajustar ela para ela mexer na questão intraconsciencial também prioritária. Não, ela vai ser inevitável, mas o que eu quero dizer aqui não é isso. Quer dizer que o primeiro passo que você tem que dar é na existencial. Depois é que você vai para dentro. Entendeu? Processo, antes de mais nada, é outdoor. Depois é indoors. Perfeito. Primeiro é a parte centrípeta. Depois é que é a centrífuga. Nós ainda não temos capacidade de doar quando você começa. Tem primeiro que aperfeiçoar, burilar intimamente, para depois você caminhar. E exteriorizar todas as suas possibilidades, os seus talentos, os seus potenciais. Esse é o caminho. Tem lógica? Agora veja, a hora que eu falo objetivo é muito importante. Que as pessoas vão ver que a pessoa mudou. Ó, Arlindo, o que eu estava falando? A hora que eu chego em São Paulo, depois de passar uma boa temporada em Forte, aí, Arlindo, fez cirurgia plástica, melhorou, tal. O que é isso? Reciclagem existencial. Todo mundo viu que houve alguma diferença nele, ele não é mais o mesmo. Entendeu? Agora, veja, isso no rosto que eles viram. Agora, o processo é íntimo. Isso aqui é exterior, não resolve nada. Como que a gente faz, então, para conjugar melhor essas duas coisas? Esse binômio... Melhor é o seguinte, primeiro é ver se você assenta, uniformiza, se organiza e tem disciplina. Aquilo que eu acabei de falar aqui antes. Hábitos sadios com rotinas úteis. A hora que você disciplinar sua vida em torno, uma organização melhor do que estava, aí você começa a ver. Vamos ver agora as minhas invirtudes, os meus defeitos, meus trafares. Vamos combater esses trafares com um trafor maior que eu tenho. Vamos ver como é que eu faço com isso. Aí você vai ver. É emocional? É intelectual?
Porque a recim, sempre a pessoa tem que perguntar essas duas coisas. O meu processo é intraconsciencial por emoção ou é por discernimento? Isso é a coisa mais séria que tem. Aí entra o psicossoma e entra o mental soma. Eu acho que é isso que você está querendo. A base de tudo é isso aí. Não esqueça, psicossoma e mental soma. Às vezes tem uma diferença enorme. Agora veja, o mental soma tem que pegar as emoções aventureiras do psicossoma e passar para os sentimentos elevados do discernimento. Por isso que a gente chama mental soma, é o paracorpo do discernimento. É distinguir o que presta daquilo que não presta. A coisa que está demodê, ultrapassada, que não interessa mais, da coisa que é nova, atuante, que nós devemos usar agora. Tá certo? Ok, poderia fazer uma pergunta mais? Hominologia. Tem o Homo sapiens hermenêuticos. Isso me chamou a atenção hoje. Eu fiz uma relação com um momento que eu achei alto da tertúlia de ontem, quando o senhor falou sobre a questão da inteligência evolutiva e a relação do generalista, da questão da cosmovisão. E do super especialista hemiplégico. Sim, o senhor fez o contraponto disso, que seria a pessoa... Por exemplo, na informática está cheio de gente que é hemiplégico, você sabe. Com certeza. E a gente tem que abrir o olho. Informática é uma benção. Mas, como tudo na vida humana, nós vivemos na deficiência Holândia, tem de tudo, né? Então, o Homo sapiens hermenêuticos é justamente o contraponto disso. O hermenêuticos é aquele que sabe fazer a interpretação das coisas dentro de um nível elevado, na cosmoética, na inteligência evolutiva, na prioridade máxima e outra coisa, na recuperação dos cons magnus, que é o que interessa, né? Se você tem uma lucidez maior, aquilo vai atingir todas as áreas onde você pensioniza, ou das quais você se preocupa, ou aquilo que você interessa. Seu micro-universo consciencial vai mudar in totum, de modo geral. Você vai levar direito, tudo de uma vez. Isso é das coisas mais sérias que tem. Não vai ficar rastro negativo, entende? Você vai abrir o caminho. Isso é que nós chamamos daquele verbete que eu já trouxe aí, logo no início, sobre o abertismo consciencial. É isso. Tem outros também, aquele da amplitude dos processos da consciencialidade. Amplificação. Também é por aí. Só para fechar, quando o senhor colocou ontem, né, nessa hora que o senhor citou a questão da inteligência evolutiva, o senhor falou alguma coisa sobre saber como funciona o cosmos. Não sei se o senhor recorda. É justamente essa questão da hermenêutica aqui, né? Outra coisa, é você não alterar demais a energia imanente na hora que você usa a energia. Ficar mais de acordo com a estrutura, vamos dizer, falando na sua linguagem, seguindo as instruções de uso do seu corpo, da vida humana e desse planeta. Tá certo? Instruções de uso. Obrigado. Vamos em frente, Janete. Professor Valdo, aqui na patologia... Espera só um pouquinho, me deram aqui um dado. A partir desse momento, para perguntas nas tertúlias e comentários sobre a tertúlia, tertulias@caec.org. Para assuntos mais específicos, sugestões, etc. Eu não sei o que está escrito aqui. Eu não sei o que. Tertulias@caec.org. Mas é coordenação? É COORD. Tertúlias. Isso aqui a partir. Quer dizer que já pode fazer aqui embaixo. Já acertaram. É o Alexandre lá? Você fez um milagre aí? Não, é só para enviar, Valdo. Só para enviar. Então tá. O Gustavo também está sabendo disso? Ele que me passou. Então tá. Muito bem. Então, isso é para os para-tertulianos extrafísicos. Quem é que está recebendo aí os para-tertulianos? Porque lá são os tele-tertulianos. Quem é que está recebendo os para-tertulianos aí? Se de ver, será que é o Adélio? Adélio? Precisamos de ver isso. Mas, Janete, você perdoa. Vamos em frente. Vamos lá. Na patologia, bem Sim. aqui no final, na terceira linha de baixo para cima.
Sim. As diretrizes intencionais das causas magnas. Que Sim. são essas causas magnas dessa... As causas magnas, por exemplo, na sua vida, o que é que você está fazendo? Aquela IC que você trabalha, o seu resultado lá dentro como voluntária, seu processo de registro do seu trabalho para deixar o serviço feito para chegar na Mega GESCOM. São as diretrizes intencionais para chegar nessas causas, são as causas magnas. A causa magna da sua família, por exemplo, você já tem tudo mais ou menos encaminhado, que o povo todo já está grandinho e já senhor do seu próprio nariz. Você já está livre dessa. Isso é uma grande coisa. Você já não pode estar falando muito mais em maternidade. Entende? A situação já mudou. Se você chegar na bimaternidade, que é a da avó, ou da bisavó, isso é outra coisa. Eu não espero que aconteça isso, não. Mas o problema é esse. Você entendeu aí? Mas, por exemplo, você é da parapedagogia, é ou não é? Sou. Então, veja, uma das causas magnas sua é justamente aprofundar a parapedagogia. Então, a educação, o educandário, o magistério, o preceptor, a preceptoria. Vocês mesmos começaram a estudar mais agora a preceptoria, não é isso? Sim. Isso aí é sério. Eu estou aprofundando mais a questão da ressexologia, escrevendo. Pois então, é o que eu falei, os seus registros, suas anotações, para chegar na Mega GESCOM. Mega GESCOM, traduzindo isso tudo aí, quer dizer, a sua obra-prima escrita, publicada. É o que a gente está esperando. Tem gente rindo atrás de você porque já publicou um livro. Mas fala com ela, cadê o seu segundo livro? Ela está rindo demais aí atrás. Aperta ela, pisa no pé. Diz que quem ri por último ri melhor, não sei se isso é um fato. É lógico, a situação é essa. Tá, obrigada. Mas então, Rose, vai em frente. O segundo, tá? E o meu tá indo para o espanhol agora. Ah, é? Então tá bom. Vou para Buenos Aires lançar lá. Vamos adelante. Valeu. Valdo, eu queria que você fizesse uma relação entre o objetivo prioritário e aquele princípio da prioridade compulsória. Olha, o processo é o seguinte, o princípio da prioridade assim, compulsória, aquela que é imposta à pessoa, por exemplo, você vem aqui, você tem que ter um corpo para você se manifestar. Isso está dentro do princípio da prioridade compulsória. Quanto mais você toma conta desse corpo e cuidar dele direito para você objetivamente se manifestar e cumprir a sua programação existencial, melhor. Agora, o objetivo prioritário depende. O que você faz com o seu corpo? Você entendeu? Olha aqui. A parte compulsória é você ter esse corpo. Agora, segundo, o que você está fazendo com ele? Cada pessoa aqui está usando essa alavanca. Porque vocês não são esses corpos. Outra coisa, a consciência não tem nem sexo. Então, que negócio é esse? De homem, mulher aí? Não tem nada a ver com consciência. A rigor. Então, qual é o objetivo prioritário que você está na aplicação do uso, do emprego desse seu corpo ginossoma que está aí na minha frente? Tá certo? Eu sei que uma das coisas que está fazendo é rir da Janete, mas não é só isso. Eu estou rindo à toa. Você viu que ela estava rindo sem parar lá atrás, né? Cada situação. Eu estou sorrindo mais. Lógico, eu sei. Não, a intenção é boa, eu vi. Tá certo? Vamos em frente. Miriam, vamos em frente. Seguindo nisso aí, professor Valdo, aqui na fatologia, o senhor colocou na quarta linha de cima para baixo o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida. O que é que significa isso? Nós já trouxemos aqui, a Evanilda está por aí, não? Nós já trouxemos aí um verbete sobre o sentido da vida. Já não ou não? Ainda não? Já? É só você ver, seria bom você pegar com a Evanilda, para você ter uma visão panorâmica disso. Depois que ficar alguma coisa obscura, você volta com as perguntas. Tá. O sentido da vida, deixa eu te dizer, qual é aquela diretriz básica daquilo que você veio fazer aqui. Quer dizer, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui. Lá em Minas Gerais eles falam diferente.
Oncotô, Proncovim, Doncovô. Quer dizer, o processo é esse. Essas são as perguntas básicas do processo da filosofia clássica. No nosso processo... E que uma pessoa ela pode responder isso por ela mesma, principalmente através da projeciologia consciente. Então, aqui no caso, a gente devia estudar a inventariologia, pesquisar desde o dia que nasce, essas coisas todas, para a gente descobrir cada sentido de cada Dá uma panorâmica da sua vida. Quanto mais, é aquilo, falando na sua linguagem, você tem que pentear a sua vida. Passar o pente fino nela. Pente fino para tirar a pediculose. Estou falando a linguagem dela, tá certo? Gente, ela é uma das sócias da tal empresa da beleza que eu falei, a Miriam. Vocês já estão sabendo, qualquer coisa vão recorrer a ela. Tem certas pessoas que são muito bonitas aqui, né? Que não precisava tanto. Por exemplo, o Arlindo, ele cortou o cabelo. Eu acho que ele não precisa. Ficou bonito, ficou bonito. Ele tá bonito. É um ator italiano. É isso, diferente. Né? Ele está lindo, Arlindo. Tá certo? Então, vamos em frente. Obrigada. Pode falar. Professor, eu vim aqui fazer uma pergunta para o senhor e pedir para o senhor mandar um abraço pro pessoal lá de Saquarema. Como é que está aquela cobrando. É bom falar, turma de Saquarema, estamos aí, tá certo? Então, agora, por gentileza, você me explica aqui a objetivação da... Estou enxergando muito mal. A terceira linha, de cima para baixo. Sim. A objetivação da... O quê? Subjetivismo. Da holofilosofia? O que é que você está querendo? Eu quero que o senhor me explique mais ou menos, que eu entendi pouquíssimo. O que é que você quer saber? O que o senhor pode dizer para mim? O que é? O que o senhor pode dizer para mim? Eu não entendi quem já falou. Eu quero que o senhor me fale alguma coisa. A terceira linha? O que é? A objetivação do subjetivismo. Não, o problema todo é o seguinte, deixa eu explicar. Subjetivismo, hoje, a ciência vive brigando com essa situação do subjetivo e do objetivo. Então, vamos entender bem. Subjetivo é tudo aquilo que está dentro da pessoa. Aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, a pensionização dela. É o processo dentro do micro-universo consciencial. Isso é o subjetivo. Sob o ego dela. Agora, o objetivo é aquilo que está fora. Out. Que está fora dela, é o objetivismo. Então, por exemplo, você pensa uma coisa, agora a hora que você se manifesta e faz um ato aqui fora, aquilo é objetivo. Isso que você pensou era subjetivo. Então, todo o nosso pensamento, ele pode ser subjetivo e pode ser objetivo. Ele é objetivado a hora que nós praticamos uma ação, a hora que nós pensionizamos usando a energia, quer dizer, aplicando o nosso corpo, de algum modo. Então, nós saímos do corpo. Isso, então, é a objetivação do subjetivismo. Agora, tem uma coisa mais séria. Eu já falei aqui em várias tertúlias o seguinte, por exemplo, nós somos pessoas, ou seja, seres humanos, cidadãos, consciência intrafísica, consci. Nessa condição, nós nos manifestamos através desse corpo. O corpo é o soma, é a matéria, é um processo orgânico, celular. Agora, então, veja, esse corpo tem características próprias. Tem o tipo, o gênero, como é que ele foi fabricado, o jeito que ele é. Ele é um produto de fabricação biológica. Você, por exemplo, você tem um ginossoma, eu tenho um androssoma. Então, veja, nessa condição, nessa dimensão, você tem todo o gabarito de se manifestar plenamente e dominar essa dimensão. Porque seu corpo está adequado para essa dimensão. O meu também. Agora, vamos supor que você vai para outra dimensão que seja só psicossomática. Se você não tem jeito de ir com esse corpo, você tem que ir pelo psicossoma. Se você estiver com o psicossoma livre, com muita lucidez, você manifesta totalmente lá. Então, veja, com esse corpo aqui, você é muito objetiva naquilo que você faz. Entende? Eu, por exemplo, eu falo as coisas aqui, explico. É objetivo, o processo é que eu estou usando o corpo humano. Agora, fora do corpo, você tem que ter o psicossoma para você se manifestar bem. E esse psicossoma, você tem que ter muita lucidez
Porque senão você não domina aquela dimensão. E você então não vai lembrar da sua experiência, sua vivência vai ser julgada fora, não adianta nada. Então, essa objetividade, ela depende do veículo de manifestação da consciência. É isso que eu quero chamar a atenção para você. Entende? Nós temos que usar o veículo de acordo com a dimensão. Não adianta forçar a barra. Vamos supor, uma pessoa, ela dessoma. E ela, então, começa a se manifestar, passa pela terceira dessoma. E começa a se manifestar pelo mental soma direto. Ela vai querer, às vezes, mostrar alguma coisa, por exemplo, uma aparição para o filho dela, e ela não vai conseguir aquilo fácil, porque ela está de mental soma. Então você veja, ela não foi objetivada direito, ou não está objetivando a sua pensionização, porque ela está numa dimensão que é do corpo mental, mental soma, o corpo do discernimento. E ela precisava de aparecer pelo corpo da emoção, dos desejos, que é o psicossoma. E ela às vezes não consegue. Então veja, consciência tem problema com isso, consciência tem problema com isso. A subjetividade e a objetividade, então, elas são relativas, mas também são absolutas. Depende daquilo que a pessoa vai fazer. Entende como é que é? Da proposta, né? Da isso, pessoa, né? O objetivo, o interesse, a meta. Aquilo que nós estávamos falando, o megafoco. Foco. Tá claro? Tá. Muito obrigado. Tudo de bom. Vamos em frente. Professor, na fatologia, na terceira linha, você comenta sobre a intencionalidade cosmoética. Sim. Quanto a isso, eu estava refletindo a aferição dessa intencionalidade. Porque eu imagino que a gente deve ter algumas camadas. A intenção principal... intencionalidade, a qualidade da sua intenção varia com o percentual da sua cosmoética. Sim. Qual a qualidade da sua cosmoética? Aí é que vai dar a qualificação da sua intenção. Sim. Há pessoas, por exemplo, que entendem 5% de cosmoética. Há outras que vão entender 80%. É lógico que a intenção dessa de 80% deve ser melhor. Uhum. Agora, a percepção, o desconfiômetro dessa característica da cosmoética, ela deve ser... naquela direção do melhor para todos? É o melhor para todos, que é o processo da base também, o princípio da cosmoética. E outra coisa, que aconteça o melhor para todos é o primeiro. Mas tem outra coisa. Entre dois males, é melhor ficar com o menor. Você entende? Tem isso tudo, tem uma série de condições aí. Uma outra coisa também, a pessoa não se desesperar. Isso também passa. Uhum. Tem uma série de condições da cosmoética aí no caso. Agora, a primeira coisa que eu acho importante é considerar qual é o código pessoal de cosmoética da pessoa. É o CPC, como eu chamo. Código Pessoal de Cosmoética. Cada pessoa tem esse código. Sim. Somente conosco aqui na CCCI, a Cognópolis, todo mundo sabe disso. Então é muito importante pensar quais são as cláusulas do seu código pessoal. Olha a qualificação dessas cláusulas. Elas são bem universalistas ou elas ainda têm muita conotação egóica? Isso é importante pensar. Agora, a interpretação e a evolução desse código pessoal, a gente pode tirar como partido do código grupal de cosmoética também? Também. Você pode fazer o cotejo, o paralelismo, ver como é que funciona. Uma coisa muito séria para você ver no grupo é a média. Uhum. A média é que vai dar o consenso. Não é unanimidade, não. Eu estou falando consenso. Consenso é temporário. Uhum. Uma unanimidade, às vezes, é preciso pôr um pé atrás, outro na frente, para examinar o que quer dizer isso. Agora, o consenso pode ser um consenso para o momento evolutivo. Esse, então, é mais inteligente. É aí que a gente tem que levar em consideração. Agora, no grupo, você vai ver isso. Uma outra coisa séria, viu, Chavaloff? É muito importante pensar nisso. São os graus do seu grupo. Você está em que camada do seu grupo? Uhum. A camada superior, a mediana ou medíocre, ou a inferior, a básica? Aonde você está? Isso aí é importante para ver. Não, eu dentro dessa minha condição mediana, eu estou bem, eu estou com a média. Aí vai o
O Antônio vai examinar lá no IBGE, dá 51%. Então, classificou você dentro do processo que está ali. Se nós fizermos uma comparação, cotejo, confronto dessas condições, em silêncio, estudando a coisa com profundidade, você sempre vai chegar a alguma conclusão interessante. Para isso é bom ver a conscienciometria lá. É o João Aurélio, a Flávia, e ver os processos depois de outras áreas, né? Até um certo ponto tem que usar aí esse curso que está sendo dado da parasemiologia. Você tem que lembrar o seguinte, essa parasemiologia tem uma alta anamnese, alta avaliação, alta parasemiologia, que não precisa de ninguém, é só a pessoa. Agora, sempre é bom ouvir o amparador, ouvir os amigos, ouvir o professor, ouvir o colega, entende? Ouvir a partner quer dizer a sócia evolutiva da dupla, a parceira, sempre é importante. Agora, a vivência e a exposição do código pessoal de cosmoética nesse código grupal é que, de alguma maneira, impulsiona o processo evolutivo. Impulsiona. E outra coisa, as pessoas vão ver, aí já entram outras características da sua personalidade. Você é uma pessoa normovertida, é introvertida ou é extrovertida? Uma outra coisa, você é uma pessoa taxíquica, bradipsíquica ou normopsíquica? Como é que você raciocina? Uma outra coisa, você é uma pessoa que é mais da liderança ou é mais de ser liderado? Você é uma pessoa que precisa mais do empurrão, quer dizer, do ferrão no boi, ou você trabalha por si? Então, esse é o processo da criatividade. Você vai examinar também a criatividade. Você tem uma criatividade espontânea ou você precisa de trabalhar sob pressão? É preciso o povo, por exemplo, estar cobrando de você para você fazer as coisas? Ou você espontaneamente faz e mostra o que você fez? Sim. Aí, ó, vem o problema mais sério, um dos problemas mais sérios do processo da cosmoética e do Código Pessoal de Cosmoética, que é a verbação. Entendi. Verbaciologia. Eu estou dando uma panorâmica para você. Nós percorremos várias áreas, tá certo? Agora, tem mais, hein? Isso aí é para começar. Conscienciologia é o estudo da consciência. Consciência não é coisa fácil. É o assunto mais importante para se estudar nessa vida. E também é a coisa mais complexa que nós temos somos nós mesmos. Mas vale a pena. Eu acho fascinante estudar as pessoas. Obrigado. Professor, aqui na enumerologia, poderia falar um pouquinho sobre esse objetivo terapêutico? Aonde é que está isso aí? Na página 3. Enumerologia. Isso. O objetivo terapêutico. O que é que você pretende, por exemplo, curar? Qual é o objetivo de cura que você tem? Você quer fazer uma remissão de quê? Isso é a terapia. Você está fazendo o quê na sua vida? Para curar o quê? Os objetivos eles variam. Olha esse aí, ó. O objetivo autoevolutivo, o objetivo interassistencial, o objetivo cosmoético, o objetivo libertário, o objetivo pré-determinado, o objetivo inafastável. Tem uns que não tem jeito de a gente fugir. Relacionado à própria consciência. A própria consciência, a sua vida, os seus interesses e o momento evolutivo, agora, no dia de hoje. Como é que é isso? Qual é o seu objetivo terapêutico? Você pretende curar o quê? O Arlindo está aí atrás de você. Ele está pretendendo curar alguma coisa do que ele pensa. Tem uns pensamentos dele que está fazendo força para curar. E olha, ele é do trim parada dura. Está trabalhando seriamente. Tá jóia, okay? Então, muito obrigada. Valdo, aqui na antagonismo. Eu entendi, tudo bem. Agora, a fixopensanidade é uma questão aí, a dúvida é o seguinte. Você vai ter uma fixopensanidade no megafoco, tudo bem. Mas dentro desse megafoco, você tem várias
fixopensanidades que não Mas tem uma coisa séria. que junta tudo, tem uma que, na coisa verdade séria. não é uma fixopensanidade total. Não, mas ela é muito séria. Pelo seguinte, você não acha que uma pessoa que vem a essa dimensão, ele tem que ter uma fixação intrafísica? Tem. Essa fixação, ela tem que ser baseada na fixopensanidade. A fixopensanidade está correta em relação ao megafoco. Mas quando você vai atuar no megafoco, você tem vários... Sim, mas aí você não pode ter indefinição, é isso que está falando aí. Antagonismo, indefinição, fixopensanidade. Olha aqui, você tem que ser um javali naquilo que você está fazendo. Outra coisa, javali não é rio. O rio contorna os obstáculos. Isso é política. Agora, o javali não, ele come os obstáculos. Não. Esse é aquele político que falou assim, não, eu não sou mais político. Eu não quero comer o mel, eu como a abelha. Aí o outro virou e falou assim, eu como a colmeia inteira. Então veja, cada um tem seus apetites. A fixopensanidade aqui está perfeita, tudo bem. Agora pensa na indefinição. Eu quero saber a indefinição. A administração dessa fixopensanidade mas com as várias fixopensanidades juntas. Não, mas você não vai perder o megafoco. Assim. Você não vai perder o megafoco. Uma fixopensanidade do megafoco e por exemplo, várias aqui, vamos me colocar como cobaia, tá certo? E eu tenho uma fixopensanidade faz uns 60 anos. Estudo a consciência. Eu não saí disso. Isso é o foco. Quanta coisa já não fiz, curso, viagem. Mas junto com isso você tem um monte de Mas o meu itinerário é um só. O meu norte, a minha, entende? A agulha da bússola, a bússola consciencial está sempre fixada no norte. Meu norte é o estudo da consciência. Isso é o geral. Nas particularidades tem várias... A particularidade você deixa acontecer os detalhes. Isso, os detalhes. A administração disso. É isso aí. Agora, quanto mais a pessoa estuda, mais ela vê a complexidade de si própria. Nessa hora, ela precisa de ter gabarito para selecionar e fazer a triagem das coisas. As abordagens têm que ser diferentes. Mas a pergunta é a seguinte, será que essas particularidades é que talvez sejam mais importantes para você ter aquele megafoco? Não, é a fixopensanidade. A fixopensanidade. Você vai rodar, você vai ver a diretriz básica, ela que é o eixo. Lembre-se daquele verbete que eu trouxe para vocês sobre intraconscienciologia, que eu tenho 100 itens como é que a pessoa dentro de si mesma. Aquilo é para fazer a pessoa pensar. E eu sempre pedi que as pessoas façam uma reflexão sobre aqueles 100 itens. Que a pessoa vai ver. Ali é que tem a fixopensanidade. Não tem outro jeito. Agora, a Pex Mentis é uma das coisas que estão lá. A fixopensanidade sua hoje, é lógico, a conscienciologia, mas ela estaria na enciclopédia? A enciclopédia, ela me ocupa um bom período do dia, todo dia comigo. Mas veja, a enciclopédia, ela significa uma opção de coisa. Ela cria filhotes, ela dá dividendos. Então eu tenho que olhar todo o processo periférico junto com ela. Eu, por exemplo, eu fui dormir um pouco mais tarde, eu levantei mais ou menos 2 horas da manhã, quase 2 horas. Eu trabalhei até às 6h30. Eu concluí 2 verbetes. Hoje eu tenho 888 verbetes prontos. Entendendo? Agora veja, hoje eu estou olhando muito detalhe, isso me ocupa mais tempo. Mas veja, é a enciclopédia, é a consciência que eu estudo, é o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu não saí do meu roteiro, a minha diretriz é uma só. A fixopensanidade na enciclopédia, mais ou menos... Mas visando a tares. Meu trabalho é tarístico. Agora veja, nesse período, a gente trabalhou com consciência, eu trabalhei com o problema da UFIEX, tudo isso. Porque se a gente lê aqui, dá a impressão que só fica na fixopensanidade. Não, mas é impressão. Mas... não vai eu sei que não dá. E nem você teve essa impressão. Não, você tem a intenção não foi essa. Um monte de coisa junto de outros fixos. Agora, não pode esquecer isso. A indefinição e o fixo pensando.
A indefinição, você sabe. A decidofobia, por exemplo. Decidofobia é isso. A síndrome da insegurança. Está aí. É indefinição. Isso aqui não é bom. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria aqui já tem mais definição e já não está tão assim decidofóbico. Isso é um grande passo. Agora, outra coisa, a fixopensanidade pensando desse jeito, que é complexo, tudo, ela vai, no nosso caso, ela tende a ficar cada vez mais fixopensante, sei lá. Não, ela vai depurar o seu megafoco. É a coisa mais interessante que tem aquela senhora que veio aqui, que assentou a vida dela toda, depois ela se mudou para Foz. Eu conheço a pessoa há 3 décadas. E ela falou, pois é, Valdo, as coisas mudaram para mim. Eu estou no mesmo megafoco, mas o meu megafoco era tão pequeno. É o mesmo, mas ele se ampliou. Tudo cresceu comigo hoje. Ela fazia assistência, mas era uma assistência muito baseada na TACOM. Hoje ela está baseada tudo na TAS. Mudou toda a vida dela. Aí com isso mudaram também os sentimentos, emoções, tendências, interesses, preocupações. Ela viu isso bem claramente. Então você veja, o megafoco não mudou, ele se ampliou, houve um aperfeiçoamento, ela burilou os interesses evolutivos dela. Essa pessoa, inclusive, ela tinha ficado viúva, ela fez agora, arranjou uma dupla. Deixou de ser viúva. É outra vida. Eu virei para ela e falei assim, ó, você tem uma nova Seriex, uma nova vida humana. Dentro da Seriex é um novo patamar. E é mesmo. Tendo o megafoco, o ideal é aperfeiçoar todos os mecanismos de confluência para ele. Confluência. É isso aí. É. Tá certo. Pedro, vamos em frente. Queria comentar, você há pouco falou com o André, em que camada do grupo a gente poderia se enquadrar. Certo. A questão é, você comenta que o grupo pode ter mais os retardatários, os medíocres, né, do meio, e o povo mais avançado. O intermissivista, ele já saiu desse grupo mais retardatário? A gente pode afirmar isso ou depende de cada caso? Não, porque aqui nós só temos intermissivista. Aqui tem os 3 tipos. Tem os 3 tipos. O intermissivista baixinho, tá, o mediano e o altinho. Tá. Olha as palavras que eu estou usando, tá certo? Olha a minha intenção. Sim. A outra pergunta tem a ver com a parasemiologia. Quais são os sinais, ou como que a gente pode fazer esse autodiagnóstico? Em que faixa? O autodiagnóstico é ver pela produtividade. Tá. Agora, essa produtividade tem que ser na razão direta da idade física da pessoa. Que uma pessoa, por exemplo, ela está com 60 anos, já fez várias coisas, diferente do outro que está com 18. Sim. Tem que dar um desconto enorme no processo da faixa etária. Tá. Mas é por aí. Tá bom. E ver qual a ficha. Então, por exemplo, a ficha de uma pessoa de 18 anos, você não pode exigir a mesma coisa de uma pessoa de 60. Não dá para comparar direto. Não dá. Entendeu? Isso é que tem que ver. Obrigado. Quem agora? É você? Professor. Vamos em frente, William. Nós podemos considerar que a meta máxima da consciência lúcida é o cumprimento da proexis? Olha, em tese, de modo geral, você pode chancelar isso aí, ratificar essa posição. Agora, tem só umas coisinhas. O Lost não está aí, né? Tem uma coisa pior nisso aí, um pouquinho mais. É o pós-fácil. Você sabe o que quer dizer pós-fácil? Não? Sei. Tem a Super-Proex, a Morex, a Max-Morex, como é que fica? Então, quando a gente fala Proex, esse nome é palavra guarda-chuva, palavra ônibus, ele é maior. Pode ser maior do que isso. Entendeu como é que é? Mas em tese, sim. De modo geral, mais ou menos é isso. Não é, Cristiano? Ô, Antônio, você está de acordo com isso? Agora, tem que ver, por exemplo, uma Proex A maior. Extra Proex, como eu chamo. Eu vou trazer qualquer hora o verbete aqui. Esse ainda não trouxe. Mas a turma da PEC já está estudando isso. Agora, o Extra Proexis, ele não foi planejado adredemente, não foi...
Então a pessoa está com muito gabarito para isso e ela tem muita chance. E outra coisa, o período de aplicação de trabalho dela é menor. Porque sempre no fim de um trabalho. Você está entendendo? Entendi. Quase sempre a pessoa vai receber isso já na terceira, quarta idade. Entendi. Nesse sentido, professor, não valeria a pena a gente ter aqui na exemplologia, de repente colocar aqui objetivo prioritário, ou mega objetivo, ou essencial, não sei. Não, isso tem, mas é que eu já usei muito os três, mini, médio e mega. Eu já usei numa série de exemplologia, então eu estou deixando com calma. Tá. Depois eu tenho que dar até um balanço nisso para ver se precisa de modificar alguma coisa, para ficar mais diversificado. Entendi. Tá bom. Professor, Sim. Eu queria saber o seguinte, qual é o fator mais importante que vai determinar a consim, por exemplo, se ela deve trocar de C, se deve ir para a Foz, se não é uma fuga? A coisa mais séria é ver aonde ela pode produzir mais. Isso deve ser o prioritário para ela. Pode ser na China, pode ser aqui ou debaixo da ponte. Mas o problema é saber onde é que eu produzo mais. Em favor de todos. Aí é que é a sede da situação. Porque uma coisa é séria. A primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é o seguinte. Eu tenho dependentes? Se eu vou sair daqui, esses dependentes podem ir comigo? Isso tudo tem que ser visto. Outra coisa. Eu saindo daqui, eu vou desfalcar algum trabalho em favor dos outros? Isso não pode acontecer. Uma pessoa que sai de algum local, seja de uma cidade, de uma instituição, de uma organização grupal, ela tem que primeiro preparar a saída dela, substituindo os trabalhos que ela vai fazer. Esse é um trabalho sério. Eu, quando fui deixar o movimento espírita, eu trabalhei 4 anos e deixei 4 pessoas em lugares diferentes. Funções que eu exercia. E mesmo assim, há sempre alterações nisso. Tá certo? Pensa nisso. Esse é o caminho. Agora, qualquer coisa é estabelecer no laptop uma listagem das necessidades e das conveniências. Essas conveniências seriam os objetivos que a pessoa pretende alcançar. Estabelecer como é que é e fazer um quadro sinótico disso. Se quiser, depois com o tempo, falar com a Rosa para fazer um algoritmo técnico, além da matemática, mas ver quais as relações entre uma coisa com outra. Ela aí pode ponderar o que pesa mais na balança, o que é mais importante. Vale a pena pensar nisso. Obrigada. Você entendeu, né, o nível? Entendi. Está claro? Obrigada. Sim. Professor, por favor, na fatologia, terceira linha de baixo para cima, o senhor comenta aqui o objetivismo da holofilosofia. É a holofilosofia. O objetivismo. O processo todo é o seguinte. Uma boa parte dos processos filosóficos que tem aí, a filosofia, você sabe, é a área, ou a linha de pensamento que estuda mais a sabedoria das pessoas. A erudição, a polimatia, o que a pessoa sabe, o traquejo, a experimentação, o veteranismo daquela pessoa. Mas a maioria das filosofias são muito teóricas. Então a maioria dos filósofos são teoricões. Eles não têm teática. Eles não têm essa parte da vivência da situação. Então, a filosofia prática, quase sempre, eles falam da filosofia prática, por exemplo, do operário, daquela pessoa que tem habilidade manual, do artesão. Mas veja, o ideal não é isso. O ideal é ter as duas coisas. É você ser o artesão e ser o intelectual. Ser o operário e ser o cartola. Ser o jogador de futebol e ser o cartola que está dirigindo o clube, administrando o clube. Você está entendendo? O povo entender. Agora, então, veja. O objetivismo dessa holofilosofia é a concretude daqueles princípios. Então, nós temos uma holofilosofia baseada na cosmoética. Agora, nós temos que vivenciar isso. Você não vai ter isso só da boca para fora. Você tem que vivenciar. E você vai começar a vivenciar isso com quem? Com a sua turma em casa, debaixo do mesmo teto. Lá você tem que ser uma pessoa que é um líder da sua família. Você não pode ser um carrasco. A cosmoética tem que estar funcionando com você. Agora, depois, você vai para o seu serviço, sua profissão.
Você tem que ser a mesma pessoa que você é na sua casa, tem que ser lá. E por aí vai. Esse é o objetivismo do princípio da cosmoética, do código pessoal de cosmoética, enfim, o princípio da inteligência evolutiva que você já conhece. Está mais ou menos claro? Não, perfeito. Só, continuando, professor, o senhor hoje dedica full time, a gente sabe disso, aos seus objetivos prioritários. Você poderia comentar como é que foi a sua decisão, quando é que o senhor resolveu dedicar full time para... Não, eu resolvi me dedicar full time, eu tinha 15 anos de idade. Mas eu não podia, eu tinha que fazer um pé de meia, eu tinha que acabar meus estudos, tinha que viajar. E depois, eu tinha que esperar essa geração que são vocês para poder trocar chumbo. Trocar as ideias, que não adiantava, eu falava no deserto, o povo não me ouvia, atirava pedras aos porcos, o que adiantava? Então, veja, isso tudo eu vi, mas já era o meu full time. Agora, hoje não, eu tenho aquilo que eu trouxe para vocês, que é lá o turno mental somático. Ali você vai ver como é a minha situação e o que eu faço. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esse período todo, eu me sinto bem com isso. Eu faço o que eu gosto. Eu recomendo todo mundo fazer o que gosta. É o jeito. Recentemente veio uma pessoa aqui a Foz e estava falando para mim sobre a vida, um milhão de coisas, e a situação. Você sabe, do jeito que eu atendo, praticamente todo dia eu atendo gente aí. Agora, essa pessoa queria até saber se devia de vir para Foz ou não, e mostrou todo o gabarito dela com a ficha pessoal dela. Eu virei para ela e falei assim, não adianta, você está forçando muito a barra. Você já reclamou disso, tinha 6 coisas que a pessoa reclamou, 6 coisas que ela reclamou. Eu falei assim, a gente deve fazer aquilo que a gente gosta. Vai lá, continua com a sua vidinha, vê o que você faz, fica na sua interiorose, como eu falei com ele. Agora, vai estudar a condição. A hora que você vê que aquilo é aquilo que você quer, realmente, você não vai só combater aquilo, não vai ficar, vamos dizer, chateado, sentir que o negócio é enfadonho, ficar aborrecido com o processo. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Você sabe que eu tenho um princípio para isso que eu falo faz uns 50 anos. É aquela pessoa que está há 12 anos, ela exerce um trabalho que ela não gosta. Então, quando ela chega para falar comigo, eu falo assim, que tal você passar um ano passando fome, com necessidade e mudando sua vida? Qualquer coisa vai para debaixo do viaduto, muda a sua vida. E pega um outro caminho que você vai fazer uma coisa que você gosta. Nós temos que fazer aquilo que nós gostamos. Por quê? A vida já é difícil. Ninguém consegue atingir aquilo que quer. A gente consegue atingir aquilo que a gente conseguiu, que foi possível, que a vida permitiu. Agora, se nós ficarmos com uma coisa que é contra a nossa vontade, aí nós estamos entregando o ouro para os bandidos. Você entendeu, né, o nível disso? Então, essa conotação nossa com o trabalho, a nossa com interesse, nossa com objetivo, ela é muito séria, ela é básica, ela é fundamental. E nós devemos fazer sempre aquilo que nós gostamos. Quando você faz isso, você melhora o seu holopensene, você ajuda as pessoas em torno, você vai ter mais congregação ou filiação ao processo grupal. Tudo melhora. A gente não deve fazer as coisas aborrecido, cronicamente, o tempo todo. Isso é loucura. Está claro? Uma outra coisa séria é a gente dizer o seguinte, ninguém veio a esse planeta e a essa dimensão para sofrer. Esse negócio de dor e sofrimento, isso é técnica que as religiões usam para manipular os fiéis. Esse negócio de dor e sofrimento é besteira. Se você conhece a situação, até a dor física, você é capaz de superar. Uma pessoa, através da energia, ela supera a dor física. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Então, isso tudo é muito relativo. Esse é processo que a gente tem que pensar, porque é problema primário, boboca. Vamos pensar bem com calma, através do mental soma, que é o corpo do discernimento. Mas, Natália, é você? Vamos em frente. Professor, em numerologia, sim, eu gostaria de entender qual que é a sequência ou a lógica do colocar esses diferentes objetivos. Olha, aqui a gente começou por alguma coisa que é para melhorar,
que é a cura, e acabou com uma coisa que é compulsória, é inevitável, inafastável, inevitável. É isso. Então, colocamos uma série de objetivos para a pessoa pensar. Ó, e antes desse inafastável, nós colocamos o pré-determinado. Isso foi a vida que você escolheu. Tinha que nascer no Brasil, ir para a Argentina, tornar, voltar, vir para Foz, e está recebendo aqui todas essas observações nossas da Laura e de todos nós. É isso. Está claro? Mas então, vamos em frente. Professor, aqui em neologia, as duas expressões compostas, objetivo prioritário elementar e objetivo prioritário superior. Sim. O elementar é base para o superior? Pode dar um exemplo dos dois? Aqui, ó, é só você olhar. Olha na outra página. Você está aí com o verbete? Olha na outra página. Exemplologia que eu dou. O que, que é? Olha. Objetivo prioritário elementar é a execução da autorreciclagem existencial, que é a RESEX. Aí depois, objetivo prioritário superior é a execução da autorreciclagem intraconsciencial, que é RECI. Eu estou dando um exemplo básico desse assunto. Sempre que você for olhar a neologia, veja a exemplologia, que uma coisa tem relação com a outra. A exemplologia vem sempre depois da neologia para exemplificar isso. É exemplo. Agora, lá em cima, eu coloco aí no início, na neologia, é para mostrar a neologística, ou a neologia nossa, dentro do processo do autodiscernimentologia. Está claro? Tudo bem, obrigado. Tá. Professor, então, olha, existe também o objetivo prioritário de grupo. Sim. Certo? Num contraponto, o de grupo e o pessoal da consciência, como funciona isso? Você tem que se adaptar ao de grupo. Que a maioria aqui tem Max Proex. Vocês estão se adaptando. Eu me adaptei ao de vocês, vocês adaptaram ao meu. Até um certo ponto é isso. Cada conscienciologia, tá certo? É isso mesmo, Roberto? Ô Jarbas, tá certo? A base é essa. Então, há uma adaptação recíproca. Há uma mutualidade de reações, tá certo? Para haver um entrosamento maior. Por exemplo, no Extra Proexis vai aparecer um trabalho para a pessoa que vai passar a ser a prioridade dela. Vai, mas às vezes a Extra Proexis diz respeito a grupo Carvalidade. Entendendo? Vamos pegar aqui. A enciclopédia hoje, eu não sei se ela é um Extra Proexis. A enciclopédia ela é coletiva. Eu vou colocar um monte de verbete de vocês lá dentro. Ela não é só minha. E ela é um Extra Proexis ou ela já era... Não é bem, porque isso aí eu já tinha ideia de fazer aos 15 anos. Né? Já é antigo. O negócio é antigo. Entendi. E eu não sei se eu estou atrasado. Eu vou ver depois que eu dessomar. Tá certo? Tá certo. Mas então... Professor, ali na definição, o senhor colocou que o objetivo prioritário ele é constituído por intermédio de elementos indispensáveis exigidos pela evolução dentro do grupo. Que elementos indispensáveis são esses? Por exemplo, quais são os seus potenciais? Qual é o seu perfil como pessoa? Você está dando tudo que você tem em matéria de evolução dentro do grupo evolutivo que você trabalha como voluntária? É isso. O seu objetivo prioritário está sendo atendido, objetivando o grupo? É isso. A base é essa. Eu acho que a maioria aqui está começando a se entrosar. Que isso tem que fazer uma acomodação das camadas. É igual as placas tectônicas e o terremoto. As vidas são muito díspares, são diferentes. Então aquilo tem que se adaptar pouco a pouco, se ajustar. É o que está acontecendo aqui. Agora, depois de alguns anos, as coisas estão melhores. Aí o João Aurélio pode falar na Unicim aí, ó, que eu li aí o newsletter deles. A Unicim hoje, depois de vários anos, é muito diferente do início. Já se tem uma visão de conjunto, de grupo, muito maior. E a Unicim está ajudando muito, por exemplo, o discernimento, a Vila Consciência, que está em desenvolvimento, o processo do próprio CAEC, o programa da CCCCI aqui, enfim, as próprias tertúlias. Se não fosse a Unicim, e eu fico muito feliz, porque quem criou esse nome fui eu, né? Tá certo? De propósito. E está me ajudando.
Vocês lembram, eu sou a pessoa que vocês conhecem que é mais calculista. Agora, eu procuro ser calculista cosmoético. Quando eu arranjei a palavra Unicim, eu visei também esse trabalho todo de grupo nosso. É unir todo mundo. Unir sim, separar não. Tá certo? Gente, eu acho que agora seria bom. Vocês têm aí alguma coisa para fazer hoje? Tem muita... Como é que está a situação? Eu queria saber se alguém aí fez revisão do texto. Quer falar alguma coisa? Você tem? Faz favor. Só um pouquinho que... Valdo, aqui na segunda página, na priorologia, sim, na primeira linha, sob a ótica da cosmovisiologia, a enciclopédia da conscienciologia tem uma vírgula. Essa vírgula acho que não procede aqui. Ou ela pode ser retirada, ou ela pode ser passada para o final. Da conscienciologia não precisa. Já tirei a vírgula lá no original, é essa? Isso. É aqui, ó. A enciclopédia da conscienciologia oferece. Que aí você não pode separar o sujeito. Eu sei. Isso aí nós já tiramos. Já tiramos. Obrigado, viu? Agora, gente, eu queria saber de vocês o seguinte. Eu queria trazer para o próximo domingo, se vocês toparem, o tema 5 ciclos. É esquisito a gente falar isso, mas é número mesmo. É 5 ciclos. O verbete é esse, 5 ciclos. Vocês estão de acordo? Eu não vou falar quais são, tá certo? É só no dia. O que vocês acham? Está de acordo, Antônio? 5 ciclos, tá certo? Olha, eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui 149 pessoas. E nós vamos fazer aqui hoje a eleição. Tem 15 temas para ser selecionado na eleição, tá certo? Agora então, ó, próximo domingo, 5 ciclos, tá certo? Bom, boa tarde. Nós queremos divulgar aqui rapidamente, principalmente para os teletertulianos, as perguntas e comentários sobre a tertúlia. Nós temos agora um novo e-mail, tertulias@caec.org. tertulias@caec.org. Para assuntos específicos, sugestões, etc., para coordenação. O e-mail é coord, né? coord.tertulias@caec.org. coord.tertulias@caec.org. Algumas pessoas perguntaram sobre as doações. Sim, doações podem ser feitas para a conta específica do tertuliário. Nós não vamos passar o número da conta. Vocês entrem em contato direto com o financeiro do CAEC no seguinte e-mail. Só um minutinho. financeiro@caec.com.br. financeiro@caec.com.br. Todo mundo quer ligar? Não, foi esse que o Flávio passou. CAEC. Desculpa. financeiro@caec.org.br. Obrigada. Não, eu já falei para ela. Todos já têm papel para eleição? Não? Olha, tá faltando um papel ali. O pessoal, enquanto que a gente vai repartindo o papel, vou aproveitar para lembrar vocês que essa tertúlia hoje foi gravada. Quem quiser ver hoje, a partir das 16 horas, online, vai poder atender novamente a tertúlia. Já passando. Vamos lá então, gente? Verbetes novos. Corte da realidade. Interação, análise, síntese. Para inalienabilidade. Prevalência. Referência. Verbetes antigos. Ambílevo.
diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primo-ponente, relatividade, soma, taxologia da segurança, usabilidade. Olá, pessoal. Alguém já sabe aqui qual que é a sua identidade interassistencial? Então, a ideia é a seguinte, agora sábado e domingo, dia 1º de março e dia 2, das 8h30 às 22h no sábado e das 8h30 às 11h30 no domingo, a equipe da PEX vai estar trabalhando com a identidade interassistencial, né? As pessoas tiverem interesse de estar participando desse curso. Ele é de imersão lá no discernimento, tá? Quem tiver interesse de estar vendo as casuísticas que a gente vai apresentar sobre tipos de PROEX, estilos de PROEX, para a gente estar estudando a personalidade de cada um, qual que é a sua identidade, pode estar falando comigo ou com o Cícero que está ali também. A gente vai estar ali atrás com o folder aqui da PEX. Qualquer dúvida a gente está ali, tá bom? Atenção, daqui a 40 minutos todos estão convidados a participar do debate que haverá lá em cima na sala da administração. Labilidade parapsíquica com Amalo Balona e Lilian Zolé. Vai de 3 às 5 da tarde, entrada franca. Então daqui a 40 minutos está começando pontualmente lá em cima, labilidade parapsíquica com Malo Balona e Lilian Zolé. Prestigiem, lá são 25 lugares. O objetivo é que todos participem, olha, dentro do possível, marquem presença lá. Obrigado. Gente, mais um recado só. Estou falando em nome da Reaprendência, que é esse com o Mater Pensante da Parapedagogia e da Reeducaciologia. Então, a gente queria convidar todos para a inauguração da sede da Reaprendência no Discernimento, que vai ser no próximo sábado, dia 2 de março, às 19 horas, dia 1º. Então, dia 1º de março, sábado, às 19 horas, com a inauguração de 2 espaços novos, que são o Elucidário, que é a sala de aula técnica, e o Laboratório de Parapedagogia. Então, todos são convidados às 19 horas, sábado que vem, no Discernimento. Tá bom? O último recado é para avisar que hoje a Conscius faz 2 anos, tá certo? Gente, então terminou. Se vocês esperem um minutinho que está fazendo a votação, e nós pediríamos que quem não está no curso, nós estamos com um curso acontecendo aqui, se retirasse rapidamente, tá certo? Porque a gente tem que colocar as mesas e tudo no lugar. Obrigada.